Agora 13 minutos restando para as 11, 19 graus e 4 décimos a temperatura, programa Troca de Ideias pela Rádio Independente, e a gente dá sequência à nossa troca de ideias com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. A gente já falou em relação às lives que foram feitas aí durante todo o período da pandemia para informar a população, mas temos outros assuntos aqui na nossa pauta para tratar, mas apenas para fechar de Covid-19, e aproveitando o gancho do que disse no anúncio, o governador Eduardo Leite, tem novas flexibilizações sendo implementadas. O que a gente observa é que a situação de Lajeado já há bastante tempo ela tem sido bem favorável do ponto de vista do contágio da Covid, e agora o governador permite, numa escala maior, a questão envolvendo festas e público também em eventos. Segue também a vacinação para as pessoas com 14 anos ou mais. O que a gente pode falar em relação a esses temas, prefeito? Bom dia, Nicolas, Rita, bom dia a todos os ouvintes. Bem, o que a gente pode falar é que na segunda-feira, às 7h30 da manhã, nós estaremos reunindo novamente o Comitê Covid para tratar justamente dessas flexibilizações que foram anunciadas pelo Estado. O documento oficial do Estado ainda não está disponível. E também o objetivo é conversar com o comitê sobre doses em estoque. O município tem uma quantidade importante de doses que foram encaminhadas para a segunda dose, para a D2, mas a estratégia desse momento é fundamental que as pessoas busquem a segunda dose, é fundamental. E é muito importante também que a gente dê atenção para a revacinação, principalmente dos idosos acima de 60 anos. A variação que tem acontecido no hospital, ela é justamente desse público, do idoso, e por isso a gente vai concentrar efetivamente esforço em completar o ciclo da D2 e uma atenção muito específica, muito especial na revacinação dos idosos, então, dos profissionais da saúde e assim por diante. Um ponto, né, dessas novidades aí, dessas flexibilizações anunciadas pelo governador Eduardo Leite é em relação à exigência, né, da comprovação da vacinação nos eventos sociais, eventos de entretenimento, enfim, eventos em geral. E como é que esse Lajeado vai se colocar nessa situação? Vai fazer essa exigência? Quais serão os eventos onde serão exigidos? Primeira dose, as 2 doses, como será? Bem, isso tudo depende do regramento, do decreto estadual que vai unificar isso em todo o estado. E aí Lajeado seguirá esse regramento do estadual? Segue. A gente tem seguido assim, essas regras gerais estabelecidas pelo estado, a gente tem seguido. Então, esse também é o objetivo da reunião de segunda, a gente discutir esses pontos e ver até onde pode ser avançado, até onde a gente tem autonomia e até onde a gente precisa efetivamente estabelecer como regra obrigatória. Mas ela vai ser importante, essa regra, para deixar tranquilidade, por exemplo, nos eventos sociais, casamento, tem baile em clubes, tem várias coisas. Shows, né? Que é mais fácil de fazer essa gestão. E é uma sinalização de que sim, de que essas atividades elas podem ocorrer naturalmente e dentro do regramento previsto. Ainda dentro dessa questão também, a fiscalização, né, que precisará estar bastante atenta a partir do regramento, da confirmação do regramento, e aí como será essa fiscalização? Porque tem uma questão da testagem também, dependendo do evento. A gente tem a fiscalização mobilizada por todos esses tempos, todos esses períodos. Nós estamos centralizando fiscalização agora na perturbação do sossego público, porque nós estamos num bom momento do combate à pandemia. Então, o foco a gente direciona para um lado e para o outro. A partir do momento que vira o regramento, a gente também organiza e faz com certeza. A gente observa alguns países, por exemplo, não exigindo mais o uso de máscaras em locais abertos. Lajeado, como que enxerga essa questão? Eu acho que é um ponto importante. Precisa muito da conscientização de cada cidadão. Eu sou favorável à liberação da máscara em locais abertos, em locais com distanciamento, mas depende de cada cidadão conseguir ter essa noção, essa ciência, da onde pode estar interferindo na saúde do próximo. Então, também defendemos, achamos que é um ponto importante e tomara que seja um dos próximos avanços
no combate à pandemia. Acho que assim como nós tivemos que reaprender a viver, né, com as máscaras, com o álcool, com os cuidados, e que ainda se, né, mantém por algum tempo, deve se manter pelo menos por mais algum tempo, a gente vai precisar reaprender os comportamentos nos locais, né? Quando é local fechado, quando tem mais pessoas. Um belo exemplo é o supermercado. Tem muita gente que pergunta, poxa, mas precisa... O supermercado, eu acho que sim, que é importante, porque a gente ainda não está livre da pandemia. E a gente precisa ter esses símbolos para que a gente não esqueça de que efetivamente ainda corre esse risco. Agora, num local aberto, como se foi falado, num parque, onde se mantém distância, na prática do futebol, teria amparo para não exigir a máscara. E ainda o bom senso da pessoa que, porventura, estiver, né, com algum sintoma que também é muito evite essa exposição. O uso da máscara, né? Exato. Especialmente dentro do próprio grupo familiar, e esse ponto é importante. Acho que a gente vai tirar dessa pandemia muitas questões importantes do ponto de vista da educação de convívio, onde se você tem algum tipo de síndrome gripal, que você use máscara ou permaneça em casa, porque a gente acaba vivendo um período tão duro que agora a gente começa a ver as flexibilizações e sente uma cautela ainda das pessoas em relação a voltar como era antes da pandemia. Mas avançando em outros temas, apenas para fazer uma frase, prefeito, porque foi assunto aqui ao longo dessa semana aqui na Rádio Independente, que foi justamente um retorno com mais força, pelo menos assim, podemos assim dizer, das fiscalizações do Departamento de Trânsito aos finais de semana. Já foi falado em relação à perturbação ao sossego, mas também operações de balada segura devem voltar agora também nos próximos meses. A gente percebe assim que a cidade ela está querendo retomar a vida normal e em muitos desses locais recuperar o tempo perdido. Mas é fundamental manter o regramento. Então, vão ser incentivadas as baladas seguras, vão ser incentivadas as fiscalizações de trânsito, vão ser incentivadas as fiscalizações de alvará. Acontece muito na cidade que o estabelecimento pede o alvará de bar, de restaurante, e aí ele não tem a proteção acústica, e com isso ele precisa respeitar o horário noturno. Ele não pode provocar barulho, não pode provocar perturbação, além das 22 horas. Caso queira direcionar a atividade para depois das 22 horas, há necessidade de todo um regramento de proteção acústica, de alguns investimentos nos estabelecimentos. Também é possível. E o município vai estar muito atento em estar olhando tudo isso para garantir o direito do divertimento da população, mas também o direito do sossego daqueles que estão nas suas residências. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Um outro assunto que ganhou destaque durante a semana foram em relação às denúncias, em relação às cargas dos caminhões utilizados nas obras no Parque Ney Santos Arruda e a situação também da agressão ao assessor, né, do vereador Ranzi. E eu gostaria que o senhor comentasse em relação a essa situação, que as pessoas têm muitas dúvidas, ficaram, né, em dúvidas, e a gente gostaria do seu posicionamento. Bem, a gente fez questão de encaminhar também para a Câmara de Vereadores a nossa manifestação, né? Nós não concordamos com qualquer tipo de agressão. Estamos procurando entender o que efetivamente aconteceu naquela segunda-feira. Independente do que aconteceu, não se admite agressão. Por outro lado, sobre as obras lá no Parque Ney Arruda, e principalmente aquele caminho que tem sido feito e que já tem atraído uma grande quantidade de pessoas, é uma obra que acontece em etapas. Nesse momento, nós nos preocupamos em fazer o aterro, em permitir aquele local para que as pessoas, que depois ele vai sofrer outras interferências, então para que as pessoas tenham aquele acesso muito próximo ao rio. Nós temos licitação de hora de caminhão, então o pagamento não acontece pela carga e sim pela hora trabalhada, e é um local diferente de trabalho. A própria carga é uma carga diferente, é uma carga com pedras volumosas para conseguir fazer o aterro adequado. Então, naturalmente, o peso e a quantidade dessas cargas, elas ultrapassam muitas vezes o peso do caminhão, caso ele esteja com a sua capacidade até o limite. E aí se faz essa procura, essa análise, põe um pouco menos de volume e respeita o peso máximo. E por outro lado, como se paga por hora,
E a fiscalização está lá controlando quantas cargas, quantas horas, tudo isso. É um trabalho que nós entendemos oportuno para o momento, muito importante para o município, também porque as pedras foram doadas. O município não precisou desembolsar com as pedras. Então, o custo-benefício e a entrega para a população é uma obra fantástica. Acredito que vai cair no gosto e virão outras etapas. O momento agora a gente tem estudado de que forma fazer a iluminação daquilo. A gente tem alguns desafios para superar por causa das enchentes. As enchentes fazem parte do nosso cotidiano. Então, de que forma a gente consegue incluir iluminação e garantir que a permanência com a enchente. Por outro lado, a gente tem a pavimentação daquele local, ele vai ser pavimentado. Nós temos acessos de cadeirantes, acessos do público em geral, mas tudo isso são projetos para frente. Nesse momento, se a gente manteve a atenção no aterro e na base lá que vai propiciar tudo isso depois. É claro que esse parque a gente observa com muito bons olhos esse movimento que está sendo feito, mas ao mesmo tempo a gente espera da prefeitura que faça a fiscalização. Essa Perfeito. questão das horas, logicamente, se o caminhão tiver menos carga, ele fará mais viagens e dará mais horas. Mas aí entra o peso também, Sim. não dá para desconsiderar um dos elementos. O caminhão, ele tem um limite de peso, que é a tora. E pelo local, pela dificuldade, todo esse trabalho foi feito sem nenhum acidente lá. Um trabalho de risco, um trabalho que não é comum, um trabalho com descida de caminhão carregado, muito rente ao rio, e deu tudo certo. Então, tenho certeza que os documentos estão à disposição e a entrega vai ser muito boa. Bom, a gente deixa esse questionamento, não cabe nem ao próprio prefeito que está buscando informações entender o porquê houve essa agressão, que a gente sempre estranha, o porquê de haver essa agressão, mas em relação ainda a esse relacionamento com a Câmara de Vereadores, prefeito, a gente está aí nessa novela envolvendo esse projeto do Executivo para a possibilidade de abertura do comércio aos domingos, está uma articulação ferrenha, onde muitas vezes se tornou uma disputa de força entre Câmara e Prefeitura e muito mais do que o projeto em si. Se fala muito pouco do projeto, está se falando muito mais na 7-6, 7-7... Pois, então é uma contagem de votos. Esse é uma temática própria da Câmara. O Executivo, assim, ele fica muito satisfeito com o diálogo, com a proximidade dos sindicatos, com a sensibilização dos dois lados de que, sim, isso é importante para a cidade, e esse acordo que foi firmado entre os sindicatos e que, consequentemente, ele permite as atividades, já é um ganho muito grande para a cidade. Já é um ganho muito grande. Contudo, o Executivo defende que, caso não ocorra o acordo, mesmo assim, a pessoa tem direito de trabalhar caso ela entenda conveniente, necessário e oportuno. Então, é esse o ponto que hoje se resume. Mas o avanço e a garantia de que a gente vai poder ter um Natal ou outras atividades, porque o acordo está assinado, onde os empreendedores, eles vão poder trabalhar e respeitando as regras da CLT, a CLT que garante tudo isso, não é o sindicato. Quem garante o direito dos trabalhadores, ele está lá na lei geral, na lei nacional, consolidação das leis do trabalho. Então, é um avanço de cidade importante também as discussões. Bom, prefeito, apenas para fazer uma frase em relação a essa emenda, como que a prefeitura avalia a emenda que inclui o sindicato na discussão? Essa emenda ela ainda não foi apreciada pelas comissões e ainda não chegou diretamente a nós. Então, é importante deixar os vereadores trabalharem, verem toda a questão da legalidade, essa coisa toda. E voltando para o Executivo, daí a gente entra em campo de novo. Muito bem. Deixa eu só citar aqui a participação de alguns ouvintes. Nosso ouvinte diz o seguinte: tem um filho de 2 anos. Ele adora sair de casa de máscara, nunca se esquece, sempre lembra dela, é a Eveline. E também a Ana Cristina, em relação ao tema de perturbação ao sossego, pede para que se dê uma atenção ao bairro Jardim do Cedro, na rua Antônio Silvestre Arenhart. É a Ana Cristina que deixa esse registro. E apenas para citar também em relação a uma situação que a gente já trouxe mais cedo na programação e que o secretário de obras, o Fabiano Bergman, no Medonho, prontamente já nos trouxe o retorno, que é em relação a Pedro Ruschel Sobrinho, no bairro
Carneiros em relação à situação dos buracos. O secretário se comprometeu a dar uma averiguada nessa situação. Ok. O que acontece é que o pessoal está se empolgando, né? E por isso que às vezes acontecem essas perturbações. Aí perfeito. o pessoal passou agora um pouco aquela E grande parte destes problemas, eles são entre vizinhos. E importante, a gente conversava ontem da importância do município estar fazendo o canal de ligação. E sendo problema entre vizinhos, o juizado especial civil é o caminho adequado. Às vezes, o próprio cidadão, ele tem mais força de agir do que o próprio município, porque o município não consegue adentrar na casa do sujeito. Agora, se há uma perturbação num determinado bairro e o vizinho se sente incomodado, sim, o vizinho tem direito de propor ação de pequenas causas, como se diz, para buscar uma reparação e buscar que se pare com esse tipo de atividade. O Abel Ferreira que o diga, técnico do Palmeiras. Ah, é? Não viu a coletiva no final do jogo? Não vi. Classificou para a final da Libertadores, foi pro microfone, pistola com o vizinho dele. Ah, é? Uhum. Eu tô preocupado com o meu Inter lá, mas o medo já passou, pelo menos, né? 3 jogos, 3 vitórias no segundo turno e 8 jogos de vencibilidade, mas amanhã o bicho pega. E o Lajadense também, né? Lajadense, uma bela campanha. E, poxa, seria um belo presente de final de ano, imagina ter o acesso e a gente ter de novo. Parabéns a toda a diretoria do Lajadense, tem feito um belo trabalho. Lajadense joga segunda-feira fora de casa. Prefeito Marcelo Calmo, muito obrigada pelas informações. Um bom fim de semana e parabéns pelo aniversário de casamento. Teve essa semana aí, eu vi a postagem aí, né? Parabéns. Parabéns à sua esposa. Valeu! E, poxa... Pô, não comprou nem presente naquela ocasião, no Dia dos Namorados. Estamos calculando aqui. Estamos calculando, já estou em débito. Mas parabéns para você. Mas parabéns ao prefeito também, porque ele lida com a Casa das 4 Mulheres. Pois. Grande abraço, pessoal. Abraço, valeu. bom fim de. 11h04, temperatura em 19,7, Independente Notícias, intervalo e já voltamos.